Vou falar agora das diferentes classificações e nomenclaturas usadas para se referir às holdings, que são pura, mista, familiar, imobiliária, patrimonial, de controle, de participação e de administração. A doutrina aponta a classificação das holdings apenas como puras e mistas, sendo que o restante foram nomenclaturas que surgiram na prática. A holding pura é a sociedade que não é operacional, de forma que seu patrimônio é inteiramente formado de ações e cotas em outras empresas. Seu objeto social, em geral, será exclusivamente voltado para isso. A holding mista, por outro lado, é aquela que não se dedica exclusivamente à titularidade de participações de empresas. Ela atua, portanto, em áreas empresariais em sentido estrito, produzindo ou circulando bens ou prestando serviços. A holding familiar não é um tipo de holding especificamente, podendo ela ser pura ou mista, por exemplo. O que caracteriza esse tipo específico de holding é a estrutura de planejamento que ela permite formatar para seus membros, que são de uma mesma família. Com a holding familiar, os parentes conseguem ser mais eficientes em organização do patrimônio, gestão de bens, planejamento tributário e sucessão hereditária. Com a transferência dos bens, eles passam a ser geridos de forma centralizada, de modo que os parentes deixam de ser os titulares diretos. A holding familiar tende a ser muito importante para evitar o desgaste da transferência de herança via inventário, além de extremamente eficiente para reduzir custos. Tudo isso faz com que o planejamento sucessório de famílias com grandes posses geralmente envolva a constituição de uma holding. Em razão da vontade de manter a titularidade dentro de uma mesma família, muitas vezes o tipo societário usado é a sociedade limitada. Através da limitada é possível evitar o ingresso de novos sócios alheios ao quadro societário estruturado por ocasião de sua formação. É a chamada sociedade intuito personae, na qual a pessoa do sócio deve possuir a chamada affectio societatis, que é a vontade de manter a sociedade com as demais pessoas. Há então um elemento subjetivo na formação da sociedade que deve ser mantido ao longo da sua existência. Em razão disso, é possível manter tudo em família, como muitas vezes é o desejo dos envolvidos. A holding imobiliária é um gênero de holding com o objetivo de ser titular de imóveis, usando a estrutura legal para receber os aluguéis. Já tive alguns clientes que se juntaram com um grupo de amigos para formatar uma holding para construir médios e grandes empreendimentos imobiliários. Com o risco diluído, podem se beneficiar pela escala que o investimento alcança, construindo um imóvel maior com reflexos financeiros igualmente maiores em razão do ganho de escala. Poderão também levantar capital no mercado financeiro para, juntos a seus recursos economizados, criar um condomínio, prédio ou mesmo loteamento ainda maior do que poderiam sozinhos. A holding ou sociedade patrimonial é um tipo de holding mais comum hoje em dia e muitas vezes o intuito de sua criação é a proteção de um patrimônio. Manter um patrimônio considerável em nome de uma pessoa física pode se mostrar uma estratégia bem arriscada, além de consideravelmente mais cara e, portanto, ineficiente. Por isso, é muito comum a criação de uma holding que se torne controladora desse patrimônio, se tornando as pessoas físicas em detentoras de participação. O objetivo, como em qualquer estrutura de investimento, é otimizar a incidência e recolhimento de tributos,
bem como os riscos envolvidos, aumentando a eficiência dos recursos aplicados. A holding de controle é uma sociedade criada para reter participação societária em outras empresas, sem ter o objetivo de propriamente controlar outras sociedades. Ela é necessariamente uma holding pura, uma vez que não é operacional. A holding de participação é uma sociedade de participações minoritárias. Através dela, os investidores aportam recursos em empresas e equipes que entendam eficientes para alcançar retornos financeiros razoáveis, sem a necessidade de se envolver na gestão. Nesse modelo, os acionistas ou sócios apenas recebem lucros e dividendos sobre o investimento. A holding de administração é criada para centralizar a gestão de outras sociedades, estabelecendo metas e planos de atuação. Assim, a holding consegue gerir diferentes empresas de forma mais eficiente. Poderá, por exemplo, otimizar a sinergia entre os diferentes negócios, viabilizando a elevação da rentabilidade pela coordenação conjunta das atividades.